hoje, no Opinião 2.0, a presença do capitão Davidson Abreu, que está lançando Tolerância Zero, o quarto livro da carreira dele de escritor. Só que a gente está no meio de uma pandemia, né, Davidson? Sim, sim. Então, como é que faz o lançamento do livro? Bom, isso daí já também atrasou, né? Já era para ter saído na Bienal do ano passado. A gente não sabe como vai ter. Eu tinha 2 lançamentos já para a Bienal do ano passado. Nós não sabemos como vai ficar a Bienal desse ano, né? E o lançamento mesmo físico, aquele, oi, tudo bem, senta aqui, não. A noite de autógrafos. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Nenhum escritor está fazendo, né? As editoras cancelaram e está só ou pessoalmente, as poucas pessoas que eu conheço pessoalmente, ou pela internet nas livrarias. Na verdade, ele está em pré-lançamento. Nas livrarias chega agora no início do mês de abril, até a primeira quinzena de abril. Vai ter versão para o Kindle? A minha editora não costuma fazer, a Faro Editorial, a Aves Raras, ela não costuma fazer e-book. Ela só está trabalhando no físico. Só no físico, não Você tem... não acha que é uma resistência que não tem muito sentido? Porque o Kindle, o Kindle, em números, vocês que são escritores têm mais acesso a isso. Ele acabou não sendo o sucesso que se esperava que ele fosse. Olha, lá é um mar, você às vezes se perde lá de tantos títulos, né? E como qualquer um pode jogar, por exemplo, no Amazon, um livro sem revisão, né? Então tem muita coisa ruim. Para sair numa editora, sai muito caro um livro para a editora por causa das revisões, é muito técnico. O que a gente acaba vendo é que o e-book ele vende mais em livros técnicos. Livros técnicos vende bastante. Outros tipos de títulos não vendem tanto. E o que acontece, que eu ouvi falar, que algumas editoras evitam, é a pirataria. Às vezes eles não se cercam de todos os cuidados para evitar a pirataria. A pirataria existe, um problema, um grande problema que é difícil de combater, né? Ocorreu na música, mas o cantor, ele dá show, ele faz show. O escritor, ele não fica lendo lá para alguém. Então, estão tentando combater, mas esse é um dos motivos. Você tocou num assunto agora que muito pouca gente sabe. Eu outro dia estava dando uma olhada na Amazon, eu sou cliente da Amazon, e estava vendo, eles estão com uma oferta de graça. Livros do Kindle, eu tenho o Kindle e não gosto dele. Porque eu gosto de manipular. Eu ouço vinil, né? Então imagina, se eu não vou querer livro de papel. Mas uma das coisas que você nota é que o livro do Kindle ele pode ser lançado diretamente. Coisas assim absurdas, mal escritas, sem menor revisão, sem menor cuidado. Ou seja, estão fazendo com que aqueles idiotas que postam na internet bobagens possam dizer que são escritores, porque escrevem qualquer bobagem, ou até uma coletânea das bobagens que eles colocam no Facebook, ou no Instagram, ou no Twitter, e lançar um livro. E dizer que é escritor. Isso tem acontecido, né? Então, esse é um assunto bem interessante, porque para você conseguir uma editora, é um investimento muito grande que a editora faz. Então, é muito difícil você conseguir uma editora. Então, isso Você levou no seu início o projeto para a editora ou já levou a obra pronta? Não, esse aqui eu fui convidado, junto com a editora, nós construímos esse projeto. Então, isso daqui foi diferente, né? O meu primeiro livro eu levei para a editora. Então, mas como o Mohamed falou, com certeza, a pessoa lá, ela põe o que ela acha que é legal, às vezes até dá certo, tem um alcance, tem uma venda. Agora, uma editora tem um cuidado muito grande com o livro vai, volta, refaz, mexe, pesquisa. Tinha uma moça aqui que ela é encarregada de pesquisar minhas pesquisas, para ver se eu não estou falando alguma bobagem, porque tem uma imagem da editora. Rodrigo Constantino vai lançar por esse selo, o Adrilles, o Fiuza lançou por esse selo, então tem esse cuidado. Mas um detalhezinho do Amazon, eu tenho um livro lá, o Combate Tático, ele geralmente está entre os 30 mais vendidos do gênero. Só que a plataforma, ela disponibiliza para alguns assinantes, ele zero. Então, para cada um que, na verdade, eu vendo, cerca de 600 ou 800 foram disponibilizados de graça pela plataforma. Então, o autor acaba, às vezes, não ganhando tanto com isso também.
Agora, Paulo Henrique Cremonese, o Mohamed e eu conversávamos aqui no intervalo sobre o cuidado, o preparo do Davidson, até nos detalhes. Você pode observar que ele trouxe um exemplar que fica num pedestal aqui. Você que também é um escritor pode prestar atenção nisso e já usar no próximo lançamento, não é, Paulo Henrique? Gostei. Ontem mesmo eu fiz o lançamento. Tudo que o Capitão Abreu falou é verdade sobre como os autores estão se fazendo com esse período pandêmico. Não se pode mais ter noite de autógrafos, não se pode mais ter o coquetel de lançamento do livro, e nós estamos usando muitos recursos digitais. Então, ontem eu participei, tive até a honra de participar com o ex-ministro do STJ, Sidney Bennett, alguns embargadores, o lançamento de um livro-revista sobre logística, seguros e transportes. E eu não usei esse expediente aí do capitão. Então, no próximo, com certeza, eu vou usar, porque eu aprendi muito. E muito rapidamente, pela primeira vez, desde que eu comecei a fazer esse programa com o Mohamed, eu vou discordar dele. No bloco anterior, ele falou que a Disneylândia não produz nada, comparando a Brasília. A Disneylândia produz diversão, produz riquezas, né? Brasília que não produz. Eu costumo brincar, lembrando um brasilianista, que é um estudioso do Brasil, norte-americano, de Harvard, Kenneth Maxwell, ele fala o seguinte, que aquela piada que Deus é brasileiro é verdadeira. Ele fala que Deus é brasileiro e mora no Cerrado e planta soja, porque é o único lugar do mundo que dá 2 safras por ano. E aí eu brinco, isso é verdade. O Deus é brasileiro, mas o diabo bate ponto em Brasília, né? Porque é impressionante como Brasília atrapalha o Brasil. E aí, só para realmente terminar, eu me lembrei agora, tem um musical muito bonito que se chama O Violinista do Telhado, dos anos 70, que retrata uma comunidade judaica na Rússia czarista do século retrasado. E aí os estudantes perguntam, Rabino, há uma bênção para o czar? E aí o Rabino pensa e fala assim, sim, há. Que Deus abençoe o czar e o mantenha bem longe de nós, né? Então é mais ou menos assim, que Deus abençoe Brasília e mantenha o mais longe possível de nós, porque nós cuidamos da nossa vida, né? Que Brasília não atrapalhe, já está muito bom. Será que foi a ideia do Juscelino Kubitschek, Brasília bem longe da gente, não? Não, a ideia foi essa mesmo, ficar longe do povo. Não é uma coisa que não existe em Brasília, é povo. E ela foi desenhada para o povo ficar longe. Isso foi assim mesmo. Agora, Cremonese, você não ia discordar de mim, não, porque eu quis dizer que era a Disneylândia brasileira. Porque até a nossa, se tivesse Disneylândia aqui, não produzia nada também. Ia ter greve, ia ficar fechada há mais de meio ano. A de lá produz. Agora, tem uma coisa que eu vou te falar. Eu, quando crescer, quero ser igualzinho o Cremonese. Não vou conseguir, né? Porque são duas pessoas. Eu fazia rádio com o Rafael Quaresma, nosso amigo. E eu babava com o discurso do Quaresma, a linguagem do Quaresma, e agora eu estou fazendo isso com o Cremonese. Um dia, eu acho que eu já estou velho para chegar lá, não vou mudar, mas eu fico imaginando ter essa verve, ter essa competência. Se eu pudesse usar isso nas minhas sustentações orais, o máximo que eu consigo fazer é chamar a atenção deles pela forma como eu falo, algumas bobagens. Alguns já podiam até ter me mandado me prender, não mandaram porque foram bonzinhos. Agora... É um motivo de orgulho poder participar de uma bancada, poder fazer um programa com uma pessoa que tem a cultura do Cremonese, né, Paulo? Isso é... Agora, o Davidson, ele é de testemunha que o Roberto Mohamed é carinhoso com toda a equipe, assim, tipo o Mohamed, tipo o Cremonese. Menos com uma pessoa. Agora, mais alguma observação importante sobre o livro, sobre a carreira, sobre a situação, Davidson, para o telespectador, para a telespectadora da cultura litoral? Bom, parece que devido à pandemia, esqueceram do restante dos problemas do país, e o homicídio no Brasil é uma epidemia pela Organização Mundial da Saúde, é considerado uma epidemia, e já vem de mais de uma década, chegamos a 60 mil por ano, e nunca se viu uma movimentação, 1/3, 1/10 da movimentação que fizeram agora na pandemia. Morrer por causa de uma doença é mais grave do que morrer por causa de um tiro? Eu estou falando de homicídio. Fora as tentativas de homicídio, pessoas paraplégicas, fora o sequestro e outros tipos de crime que deixam as pessoas com problemas psicológicos. Por que não investir? Por que não se mobilizarem tanto para combaterem o crime?
É uma epidemia, pessoal. Antes de tudo, um analista falou, antes de tudo, o que deveriam se preocupar é com a segurança pública. Porque para você conseguir o restante, você precisa estar vivo. E não é brincadeira. Isso daí é sério mesmo. O Davidson tem razão. A violência e o trânsito matam no Brasil mais do que muitas guerras que a crueldade impressiona a gente pelo mundo, né? Tanto a violência como o trânsito tem números assim de guerra no Brasil, né? Esse número que ele citou é por volta de 60 mil pessoas que perdem a vida por ano no Brasil pela Agora, violência. Davidson, tem uma impressão que eu tenho ouvido algumas pessoas falando isso para a gente, perguntando isso nas redes sociais, e a gente traz para o programa e não tem informação. Você tem acesso a esses números. É verdade que a criminalidade diminuiu durante a pandemia? Sim, certamente. Quer dizer, até os bandidos estão fazendo distanciamento social? Na verdade, são menos pessoas nas ruas, as pessoas mais dentro de casa, menos carros circulando. Então, o crime acabou tendo essa... Já estava havendo realmente uma redução, mas não há nada... Tem uma coisa que se chama regressão à média, que é uma teoria que quando a coisa chega muito ruim, ela vai decair, naturalmente. Talvez isso seja o mais próximo que a gente possa explicar da nossa redução criminal antes da pandemia, porque não houve nenhuma grande alteração estrutural para justificar isso. Um ponto aqui, um pouquinho ali, tudo bem, mas nem tão grande. Agora, quanto à pandemia, com certeza há uma grande redução criminal, por causa as pessoas irem menos para a rua, menos para o trabalho, muito home office. As pessoas dentro de casa, não vai ter o crime dentro da residência, de veículos, que é terrível aqui o número de roubos e furtos de veículos, mas a explicação é essa.